Tudo bom, Daiane? Comigo tudo tranquilo, mas parece que você está diretamente do Alasca, é isso? Você foi. Tô. É a correspondente do 247 nos países nórdicos, é isso? Eu sou muito friorenta, cara. Não sei de onde vem tanto frio, mas eu sinto muito frio. E quando tá nessas temperaturas assim, eu vou no elevado. Eu não gosto, acho que é por isso também, né? Porque eu não gosto, e porque eu sou da turma dos ites. Então, bronquite, sinusite, rinite. Então, eu também tenho que me precaver para minha imunidade ficar equilibrada. Então, eu não gosto do frio, eu gosto de calor mesmo, eu gosto de ficar quentinha. Não nasci para morar no sul, como você que é meio do sul. Demorei para ir lá no sul. Meu pai morava no Paraná, que já é um pouco mais quente. Todo mundo fala, não, lá é quente, lá é quente. Eu morria de medo, porque todo mundo falava quando era frio, era daquele jeito, mas nasci para ficar no lugar mais quentinho. A temperatura também está alta na política, né, Horta? Tá pegando fogo em grande medida, e aí a gente vai usar a mesma perspectiva, né, que está todo mundo utilizando aí, quer dizer, estão realmente tocando fogo no Brasil, fisicamente, a partir desses incêndios todos, que agora nós já temos mais do que evidências, temos comprovação de que ele é criminoso, né? Mas também estão tocando fogo no Brasil na área política, pelo menos em três áreas em especial, ou em três espaços em especial. Obviamente, a campanha para a eleição de prefeito da cidade de São Paulo pega fogo, em grande medida por conta de uma figura completamente disruptiva como o Pablo Marçal, mas a gente vai ver hoje também, Daiane, que a gente também deixa os nossos, né? A gente facilita a vida do Pablo Marçal de um jeito tão fácil que até a gente tem que repensar um pouquinho isso. Então, a Prefeitura de São Paulo hoje é um problema disso, e o segundo enorme problema disso é o segundo problema que o Brasil está vivendo hoje é como impulsionar o crescimento nos estertores dos dois maiores sabotadores do Brasil, que são o Campos Neto e o Arthur Lira. Estão saindo dos seus mandatos, finalmente. Em janeiro, os dois não estão mais lá. Claro que existe toda uma briga para que nomes piores não venham a ficar nos seus lugares, mas ainda assim o presidente tenta, nesses últimos 4 meses, fazer um crescimento, fazer um plano para que o Brasil tenha um pouco mais de fôlego, como se ele tivesse amassando o restinho da pasta de dente, viu, Daiane? E esses dois caras seguem fazendo tudo que não poderia ser feito com o Brasil nesse momento. Ainda não vamos ter que estudar isso mais a fundo ali adiante e mostrar o quanto foi de prejuízo que Campos Neto e Arthur Lira deram efetivamente para o Brasil. Mas isso é uma outra briga. Agora é conseguir fazer crescer os próximos 4 meses. A Ana Elisa chegou aqui e disse: o Horta é legal, mas é gremista. Diz ela que... É, eu sou da parte dos 50% mais elevados do Rio Grande do Sul, entendeu? Sei. Mas respeito quem não quer ter, quem quer viver num momento mais duro, que é torcer para o internacional, né? Tá tudo certo. Bom, Horta, você falou dos incêndios, queria começar por aí. Tem já uma informação aqui do quinto preso aí, suspeito dessas operações de atear fogo intencionalmente aí no interior de São Paulo, né? Segundo a PM, já são 5 detidos, em menos de uma semana, por ligação aí nesses incêndios. O Tarcísio deu todo aquele, né, aquela ensaboada. Primeiro ele soltou a informação de que era o PCC. Aí depois deu aquela ensaboada dizendo: não, o clima está muito seco, nós vamos preparar aqui uma série de medidas para socorrer aí os ruralistas e tal, o pessoal da cana, aí o preço do açúcar já subiu lá na bolsa, enfim, já tem toda uma operação em cadeia, mas um pouco menos, né? Depois que a Polícia Federal entrou e tal, os candidatos até têm se aproveitado, os candidatos da direita têm se aproveitado dessa história para dizer: o Lula tem que tirar a Marina, é, tem mais incêndio agora do que no governo Bolsonaro. Enfim, como é que você vê essa operação toda? A gente sai, né? Aliás, essa operação acontece com, inclusive, morte de brigadistas do IBAMA, né? Lá no Mato Grosso do Sul teve a morte de um trabalhador brigadista que morreu queimado, né, incinerado aí por conta atuando no combate a esses incêndios, acabou perdendo a vida, infelizmente, nossa solidariedade. Mas, recentemente, essa categoria, né, os trabalhadores do IBAMA, estavam pressionando ali por melhores condições de salário, renda ali, a campanha salarial deles, e
as reivindicações, boa parte delas não foram atendidas aí pelo governo. É claro que a gente está falando de um governo que reestruturou, né, ou pelo menos busca reestruturar esse setor que foi completamente desmontado pelo governo Bolsonaro. E isso também tem que ser levado em conta nessa situação toda, mas é preciso ampliar esses instrumentos de fiscalização, garantir que a polícia e as forças de segurança, principalmente a Polícia Federal, atue junto, porque a gente sabe que muitas lideranças ativistas dos movimentos sociais, indígenas, sempre apontam crescimento do que eles chamam de milícia ruralista. E ela tem crescido no país a partir justamente desses 4 anos de governo Bolsonaro, né? Tem 3 coisas que a gente tem que lembrar aqui. A primeira você lembrou muito bem, né? A gente percebeu o quanto o pessoal do IBAMA, ICMBio, Ministério do Meio Ambiente, tem sido, sim, barreira ao bolsonarismo e tem sido resistência, mesmo não tendo todos os reconhecimentos que mereciam dentro do nosso governo. E aí vemos a ministra Marina Silva sendo chamada num outro problemão, e ela comparece e traz, né, o seu conhecimento de técnico e de experiência de quem viveu efetivamente esses ataques dos ruralistas dentro das linhas de fronteira da expansão da agricultura e do gado no Brasil. E obviamente que a gente tem hoje indícios desses incêndios criminosos em São Paulo, mas nas regiões do Pantanal e nas regiões da Amazônia, isso também é normal, no sentido de que o crime contra o meio ambiente é normal nessas regiões também, portanto a ministra sabe o que está falando, e aí eu acho que o presidente Lula precisava render um pouco mais de homenagens e um pouco mais de apoio a esse grupo, que é tão importante hoje, dentro e fora do Brasil. Dentro do Brasil, porque dá uma segurada e evita que essa gente destrua o país, literalmente destruindo os nossos biomas. E a gente aqui em Brasília viveu a última semana, a bem da verdade, praticamente respirando um ar impossível de tanta queimada que está aqui em volta. Então, para as pessoas terem uma ideia, São Paulo também passa por isso de tempos em tempos, para se ter uma ideia do que aconteceria caso esses funcionários públicos e lutadores pelos biomas e pelo meio ambiente brasileiro fossem, de alguma maneira, diminuídos, como era plano do período Bolsonaro. A segunda coisa que a gente tem que lembrar disso é aquela contradição clássica que nós da esquerda sofremos sempre, né? Na esquerda a gente sofre aquela contradição assim, bom, quando eu estou na oposição, aí eu brigo, eu falo em metade de salário, eu falo, enfim, de teto de gastos. Depois que eu viro governo, as coisas têm que ser um pouco diferentes, porque eu tenho que trabalhar com governabilidade, com posição de poder. Mas essa mesma contradição também aparece na direita. Quando eles estão na oposição, eles tocam fogo, eles queimam qualquer coisa, eles destroem, porque afinal de contas o importante é destruir as instituições, mas de repente Tarcísio é governador de São Paulo. E se essas queimadas continuarem a acontecer aqui e acolá, vai ter gente do agro que apoia Tarcísio que vai sair prejudicado nesse processo. Porque o fogo começa num lugar, mas você não sabe onde é que ele termina. É muito difícil você controlar esse tipo de situação. Portanto, Tarcísio começa a perceber também que essa mobilização eterna de uma direita arrivista, de uma extrema-direita golpista, que o tempo inteiro está tentando destruir as instituições, não pode conviver com um governo, ainda que com um governo conservador, dentro do estado de São Paulo. E aí o Tarcísio fica num tremendo de uma sinuca de bico, né? Sinuca de bico que o próprio Pablo Marçal já está aproveitando de forma muito direta para roubar esses eleitores e trazer para o lado dele. E o terceiro ponto que a gente tem que olhar é, obviamente, do ponto de vista do presidente Lula. Nos últimos 4 meses de Lira e de Campos Neto, nós estamos vendo, sim, um acirrar de todos os processos que foram criados para sabotar o Brasil. Seja o aumento de juros, seja as pautas trancadas no Congresso, seja as pautas bombas e a briga entre os poderes, mas também os incêndios, a piora da qualidade de vida das populações urbanas, e a partir daí o aumento efetivo, por exemplo, do açúcar, o aumento efetivo do custo do álcool, e a gente vai começar a ver tudo isso, e quem é governo tem que olhar, talvez,
por um pouquinho mais de tempo ali na frente, talvez fevereiro do ano que vem, porque não vamos esquecer, Daiane, que a presidenta Dilma Rousseff, para que ela pudesse ser retirada da presidência 2013, antes, que baixou a sua popularidade para praticamente 30%. Então o presidente Lula tem que ficar atento a isso, porque essas forças bolsonaristas que estão dispersas na sociedade e que querem a queda do governo Lula, elas não fazem isso por meio institucional e estão dispostas a qualquer coisa, inclusive tocar fogo em São Paulo, se isso prejudicar o governo federal. Vamos acompanhar essa questão dos incêndios, né? As investigações estão avançando aí, tem essas imagens, né, desses personagens aí que apareceram, e alguns deles já se declararam ali, dizendo que foi por questões políticas e tal. Tem imagens do satélite, tudo muito coordenado, né? Tudo no mesmo horário, mesmo método. Acho que pode sair coisas importantes desse tipo de ação. Espero só que não fique só nesses personagens, né? Que a gente descubra quem exatamente mandou, e aí é que é o problema, numa investigação feita em São Paulo, coordenada pelo DERIT, que a gente sabe de que lado está, e também em Goiás, que é o estado do Caiado, que a gente também sabe de que lado está, dificilmente sai alguma coisa, que a Polícia Federal atue, né? Se intimide É para por isso fazer que essa nós investigação. precisamos criar no Brasil uma coisa semelhante ao que tem nos Estados Unidos, que é uma maior capacidade de federalização de algumas investigações que sejam. O FBI tem essa prerrogativa, né, de federalizar algumas investigações. Aqui nós temos também alguns casos, mas a gente tem que abrir essa lei, tem que fazer com que a Polícia Federal possa agir sobre determinadas questões que certamente os poderes locais não querem. O exemplo mais claro que nós vimos disso foi o caso Marielle, né? E agora também esses casos dos incêndios, que isso tem um impacto nacional, e a Polícia Federal deveria ser a principal gestora desses inquéritos, deveria ser ela a fazer essas investigações. Você citou o caso Marielle, né? O Rony Lessa hoje está prestando um depoimento para o Supremo Tribunal Federal, né? Nessa avançar aí das investigações que demorou tanto tempo, né? Uma audiência que trata sobre a questão aí dos brasão, né? Lá pelo STF. O ex-policial Rony Lessa, que é apontado aí como o assassino, né? Quem atirou, Marielle Franco, e assassinando a vereadora e seu motorista, o Anderson, nessa audiência virtual do Supremo Tribunal Federal, ele foi questionado ali, né, pelas autoridades ali que acompanhavam a sessão, se ele faria ali o depoimento com os dois, né, o Chiquinho Brazão e seu irmão. Uma, Oi? Uma acariação com os dois, é isso? Não, ele vai depor, e ele, como a sessão trata sobre os crimes, seria para falar ali sobre a questão da delação, etc. A Câmara, ele está em videoconferência, se ele queria que esses dois acompanhassem, continuassem acompanhando, e ele pediu para fechar a câmera dos dois Ele para pediu. ele Porque os pediu. brasão continuam dizendo que são inocentes nesse processo, Exato. né? Depois de tudo isso. Seu sinal está cortando, eu não sei se é o meu ou se é o seu, a sua internet. O pessoal, Não sei, vamos ver. não sei, o Bom, pessoal vai voltou. dizer aqui para a gente. Voltou. Os brasão continuam dizendo que são inocentes nisso tudo, né? E que vão provar essa inocência, e eu espero, sinceramente, que a gente faça uma acariação entre aqueles que estão delatando e aqueles que dizem que não são eles, porque eu tenho a impressão que os brasão estão defendendo alguém. Eu não quero mencionar quem necessariamente, mas é preciso ir mais a fundo nisso. Agora, eu não sou advogado, mas até onde eu sei, o Rony Lessa pode sim pedir que o seu depoimento não seja visto, para que ele não seja ainda colocado em mais pressão pelos brasão, caso ele continue sustentando a ideia de que eles são os mandantes últimos, né? Então, também do ponto de vista da justiça, né? Você estava falando justamente desse caso da Marielle, de fato só depois do governo Lula, né, é que a coisa andou, né? Depois que o Supremo tomou também esse processo em relação a esses dois personagens, né? Os Brazão, os irmãos Brazão,
e também a mudança do Procurador-Geral da República, a coisa mudou de figura e, finalmente, com muito atraso, né, com muitas provas que foram ficando no caminho, e diante dessa investigação, inclusive, dos irmãos Brazão, mostrando como essa operação para apagar as provas partiu também de dentro de setores da polícia, tudo isso chega para essa audiência, essa primeira audiência que pode avançar numa direção de efetivamente encontrar quem mandou, por quê, né, e as razões disso tudo. Como você disse, eles continuam negando isso tudo, mas é um passo importante, né, Arthur? O que está acontecendo no Brasil nos últimos anos, né, é que aquilo que as elites sempre detiveram, as elites brasileiras sempre souberam das informações importantes do Brasil antes da população. Sejam elas informações jurídicas, sejam elas informações legislativas, sejam elas informações do próprio orçamento executivo. Elas sempre tiveram acesso a isso, seja através de jantares, seja através de parlamentares que estavam ligando para nessa questão especificamente de forma mais próxima, seja por juízes locais, por promotores locais, mas grande parte da população sempre foi ensinada a não se preocupar com essas coisas, né? Quem está levando a investigação, quem é o promotor que está na frente, quem é o juiz que está na frente, sempre contaram para nós que isso não fazia diferença. Só que quando a gente vai estudar isso mais a fundo, a gente percebe que os prazos de ações, por exemplo, quando você está litigando contra pessoas detentoras de terra, contra pessoas industriais, pessoas próximas ao poder, o judiciário não atua de forma neutra, ele atua sempre a proteger o capital e proteger essas grandes fontes de riqueza, né, de onde eles tiram esses valores. Então, quando a gente começou a se apropriar disso, Daiane, quando a gente começou a perceber que a justiça não era neutra, que nós precisávamos ficar em cima, a gente começou a caminhar institucionalmente para um espaço de mais igualdade, pelo menos de uma certa paridade de armas. E isso é que nos últimos anos os conservadores começaram a ficar indignados. E é por isso que eles querem desesperadamente reforçar a importância da polícia, reforçar a necessidade de obedecer um judiciário, porque a gente aprendeu a entender que isso tudo tem lado político, que isso tudo tem cor social, que isso tudo tem viés de gênero, que isso acaba fazendo o Brasil diferente como ele é, e não é o fulano que não trabalha, o Beltrano que é um grande empresário, não, é a forma como os nossos poderes utilizam a informação, a quem eles dão a conhecer e de que forma eles conseguem jogar esses meandros administrativos para favorecer um ou outro. Por isso que é importante a gente aumentar essa federalização, esse espaço de que os poderes federais possam agir diretamente sobre algumas questões. Não sei se isso resolve, acho até que não, Daiane, porque a gente vai continuar precisando aumentar a nossa educação, nosso controle sobre essas informações, os processos de transparência, mas pelo menos em casos absurdos, como esse caso da Marielle e o caso dos incêndios, a Polícia Federal seria uma rota mais tranquila, ou pelo menos mais transparente para as pessoas que estão observando isso de fora. Tem melhorado a avaliação da nossa população sobre o judiciário, mas ainda está sofrível, em grande medida, pelo trabalho horroroso que a Lava Jato fez e que o Sérgio Moro e o Dallagnol deixaram para a gente de herança. Mesmo vale para a justiça eleitoral, né? Vamos entrar um pouco nesse processo das eleições municipais, né, Horta? A gente está assistindo aí, tem lá um aplicativo, um Pardal, chamado aplicativo Pardal do Tribunal Superior Eleitoral, que tem uma denúncia de irregularidade por minuto. A gente sabe que, né, talvez as pessoas tenham ali, às vezes o que ela acha que é ilegal não é, tá, mas está bem difícil para o público entender alguns parâmetros. Mas aqueles parâmetros mínimos também não estão sendo respeitados, né? O Marçal continua agora com as redes sociais dele funcionando, demonstrando que o X também não está nem aí para a lei brasileira, descumprindo a determinação da decisão judicial, né? Manteve o perfil do Pablo Marçal lá, expondo aí a fragilidade que tem essa fiscalização, a fragilidade que se tem de uma decisão judicial, que a frase que sempre se escutava, a decisão judicial pode ser discutida, mas se cumpre, né? Agora se discute e não se cumpre, né? E, por outro lado, ele continua mantendo também os ataques, as mentiras em relação ao Boulos. Boulos teve ontem no Roda Viva, falou sobre esse assunto, se emocionou ali ao citar o caso da sua filha. É uma situação muito difícil, de fato, né? Você ser acusado de uma coisa que você não é. A gente tem casco, como ele diz, né? Mas
quando isso atinge a sua família, as pessoas começam a ser atingidas por isso, cria uma preocupação muito maior, né? Eu mesmo enfrento essa situação com o caso da minha sobrinha e sempre fiquei muito preocupada, né, de como é que isso pode ter alguma situação de que possa atingir, dependendo da ação que eu fizer, daquilo que eu expor mais ela, se eu não expor, enfim, tudo isso, eu entendo bastante o comportamento dele, mas, ao mesmo tempo, acho que é preciso, como diz o Glauber, não dar espaço para essa direita, tem que ir para cima, tem que fazer um embate com ela, não utilizando as mesmas ferramentas, mas entendendo quais são os instrumentos que eu tenho para fazer o embate. Né? Não dá para eu só denunciar, não dá para eu só dizer que é absurdo. A gente tem que começar a desmontar esses caras, né? E fazer um embate com eles. Como é que você vê essa situação? Inclusive para a própria direita, porque vou colocar aqui na tela a matéria que está lá no nosso site, tratando sobre a gente estava falando do Tarcísio, né? Tarcísio governador, Tarcísio que foi um dos articuladores aí dessa campanha do Ricardo Nunes para a reeleição. Tarcísio atribui incêndio. Ah, não, esse daqui eu peguei a matéria errada. É a matéria que ele trata sobre o Marçal. Ele está dizendo que eleger um prefeito ligado ao crime organizado, isso sem dizer, sem citar o nome do Marçal, seria ali um desastre, segundo ele, né? Como eu disse, ele não citou o Pablo Marçal, mas fez essa declaração e o candidato que ele apoia é o Ricardo Nunes. Como é que você vê? Está rachada a direita? Vamos lá, eu tenho uma visão muito pessimista a respeito disso, mas eu queria começar falando exatamente dessa manifestação do Tarcísio. O Tarcísio é uma manifestação que é claramente preparada, porque quando ele não dá o nome do Marçal, ele deixa a possibilidade da direita usar a manifestação dele contra o Boulos, já que existe toda a fake news contra o Boulos de que o Boulos seria, então, próximo a isso. Então, o que o Marçal fez foi mais desonesto, aliás, desculpa, o que o Tarcísio fez foi mais desonesto do que o Marçal. O Tarcísio, além de desonesto, o Tarcísio foi covarde, porque não quis botar o seu nome ali e entrar em briga para rachar direito. O que ele fez foi defender no limite o candidato dele, o Nunes, não incomodar o Marçal, deixando brecha muito clara que no segundo turno eles estarão todos juntos e todos felizes. E abre a porta efetivamente para que isso seja utilizado pelo próprio Marçal contra o Boulos, aumentando ainda a fake news. Portanto, a posição do Tarcísio ela é de uma covardia, não de agora, desde o início. A partir do dia 8 de janeiro, o Tarcísio se mostrou um dos governadores mais covardes que já existiram no Brasil, né? Inclusive ficando em cima do muro com relação aos ataques contra a democracia e tudo mais. Então esse é um ponto a ser colocado. Olha, Daiane, eu tenho uma visão bem pessimista a respeito do que está acontecendo, tá? O que está acontecendo em São Paulo é fruto da escolha que o nosso governo fez de não enfrentar o fascismo, mas sim tornar Jair Bolsonaro inelegível. Né? Algumas pessoas, e eu não estou entre elas, porque desde o primeiro momento eu avisei que isso ia acontecer, mas algumas pessoas acharam que era suficiente para o Brasil tornar Jair Bolsonaro inelegível. E trabalharam 2 anos para isso. Acho que trabalharam de forma meio lenta, mas fizeram isso como forma de controlar o fascismo do Brasil. E eu sempre disse que era necessário um processo de desbolsonarização, como tinha ocorrido na Alemanha um processo de desnazificação, que envolvia necessariamente a justiça, a educação, a cultura, a memória e uma série de outras questões que nós precisávamos fazer. Nós não fizemos isso. Nós simplesmente inabilitamos o líder fascista daquele momento, daquela situação. E agora as outras lideranças fascistas disputam esse espaço com vantagem para Pablo Marçal. Por quê? Porque Pablo Marçal é mais próximo do crime organizado do que o Jair Bolsonaro já foi. Pablo Marçal faz mais dinheiro nas redes sociais com mentira e desatenção do que o Bolsonaro fazia. Pablo Marçal tem mais apoio dos bilionários brasileiros do que o próprio bolsonarismo tinha, e Pablo Marçal engana mais pessoas do que o próprio Silas Malafaia consegue fazer, porque sabe usar as ferramentas de rede como poucas pessoas. E isso significa que ele é um problema muito grande para toda a democracia brasileira. E acho que se ele não for parado pela justiça, ele periga ganhar essa eleição com uma mão nas costas, porque acredito que ele vai para um segundo turno, e no segundo turno ele vai crescer. E aí, tudo aquilo que eu vinha falando lá atrás, Daiane, é muito ruim a gente dizer isso, porque lá atrás, quando apresentaram aquele PL contra as fake news, você lembra? Eu fiquei junto com pouquíssimas pessoas dizendo isso não funciona, esse PL é ruim, não existe essa possibilidade, e fui atacado de todos os lados, inclusive acusado de estar sendo pago pelo Google.
Eu não recebi dinheiro, Tayane. Se tu recebeu por mim aí, me avisa, porque parece que eu recebi uma fortuna pelo Google aí e tal, para defender eles. Não. O que eu dizia naquela época é que aquela lei não tinha condições de fazer o que ela dizia que ia fazer. Ela não consegue controlar as redes, porque as redes, para você controlar, você precisa de soberania tecnológica e você precisa ter um controle, um domínio sobre essas ferramentas que o Brasil não tem. Pois é o que está acontecendo agora. O Alexandre de Moraes está se dando conta que ele não controla as redes. O Alexandre de Moraes, no caso efetivo do Marçal, é óbvio que não é ele que está liderando isso, não é ele que está gestando isso, mas é o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, eles estão se dando conta que não controlam o Pablo Marçal. O Pablo Marçal deve ter 4 ou 5 camadas de rede, porque é assim que a gente trabalha quando tem esses grandes esquemas montados. Cada uma dessas camadas deve ser entre 15% a 20% menor que a camada de cima. Portanto, se o tribunal mandar ele desabilitar alguns perfis, ele perde 20% do impacto dele, cai na camada de baixo e continua fazendo o mesmo barulho. E o tribunal vai ter que fazer isso 4 ou 5 vezes para poder desabilitar ele, e nesse processo ele arruma outros meios e outras formas de continuar exercendo. Afinal de contas, até hoje nem o Alexandre de Moraes conseguiu terminar o problema com aquele rapaz que defendeu ao vivo as questões do nazismo, com aquele outro que teve os perfis fechados no Brasil e foi proibido de trabalhar, e continua trabalhando, fazendo live, ganhando seu dinheiro, porque isso não funciona da forma como o Alexandre de Moraes ou a Justiça Eleitoral pensa em resolver. Agora, nós temos um problema muito sério a partir de agora que não se restringe a São Paulo. Nós precisamos pensar na nossa legislação sobre proteção à democracia, que é completamente obsoleta. Pablo Marçal mostrou que o sistema pode ser completamente hackeado. Pablo Marçal transforma mentira em dinheiro, mentira em atenção nas redes em dinheiro, dinheiro em mais mentira nas redes, que gera mais atenção e mais dinheiro, e ele criou um moto contínuo. E ele vai continuar fazendo isso até a eleição para presidente da República, que ele não vai parar aí não, viu, Daiane? O que eu acho que nós temos que fazer? Pensar seriamente sobre financiamento público de campanha e pensar seriamente em resolver de uma vez por todas as questões da publicidade política nas redes. Isso significa proibir essa publicidade durante todo o período do processo eleitoral. Agora, o Rui, dentro desse aspecto da direita, eu assisti uma entrevista do Ricardo Salles, deputado federal, alinhado de primeira hora de Bolsonaro, era cotado, né, como o candidato a prefeito dos sonhos, talvez, do Bolsonaro, como ele disse que não é o candidato dos sonhos dele, ele até citou o Salles e tal. E aí, nessa entrevista, ele é questionado justamente pelo fato do Marçal ter dito que, graças ao sistema, Marçal teria dito isso, graças ao sistema, o Ricardo Salles não saiu candidato. E aí ele diz, sim, nisso ele tem razão. Graças ao sistema, eu não fui candidato, porque aí ele vai lá, justifica, em troca disso e daquilo, as pessoas fazem os negócios no poder, e graças ao sistema eu não pude ser candidato. Aliás, o sistema não gosta, e diz ele, né, não gosta de candidato com posições ideológicas firmes, com retidão, e que não fazem malandragens. Diz isso o ex-ministro, ministro do Meio Ambiente, réu em processo por contrabando de madeira, né, ilegal, por exportação de madeira ilegal, colocou lá uns funcionários do IBAMA que não tinha nenhum conhecimento técnico e ia favorecê-lo para liberar as madeiras ilegais lá que ele exportou para os Estados Unidos e aí foi pego no esquema. Mas a declaração dele vai na direção, e inclusive a pergunta foi feita por um veículo alinhado à extrema-direita, diz assim, será que o Marçal não é mais um Dória, mais uma Joyce Hasselmann, Alexandre Frota? E aí ele faz essa equiparação, dizendo que ele não é tão de direita assim e tal. Só que nesse discurso todo ele diz, assim como o próprio Marçal, que há um sistema que foi acordado para que ele não fosse o candidato, e sim, no caso, o Ricardo Nunes. Nos bastidores, inclusive o próprio Valdemar da Costa Neto já disse isso, e o candidato foi colocado o Ricardo Nunes, justamente por uma tentativa também de avançar o processo da tal inelegibilidade que o Bolsonaro quer alcançar para ser candidato em 2026. Valdemar também teria dito que se o Marçal não tivesse feito tudo isso,
ele já teria recebido o convite, e a princípio, aparentemente, parece que tinha acordado com o próprio Marçal, dele sair candidato ao Senado, ou seja, ele sairia candidato agora, pelo PRTB, em 2025 ele se filiaria ao PL para sair candidato ao Senado. E aí ele diz, segundo a matéria, aí, diz que esses planos foram por água abaixo, que agora ele brigou com o Bolsonaro e tal. Eu, Daiane, vejo que isso é uma conversa fiada, né? Primeiro, porque esses caras brigam agora e daqui a pouco estão tudo amigo, e se o plano for esse mesmo e der tudo certo, sai candidato. Isso por um lado. Segundo, a cena, o jogo de cenas dele, pode até conhecer, de fato, ter uma briga e tal. O Bolsonaro não gosta que fale mal dos filhos, né? Tem essa coisa toda, mas pode até ser que isso de fato aconteça, mas o fato é que o Pablo Marçal já ganhou agora um capital político bastante grande. Ele ganhou um espaço político que ele não conseguiu na outra eleição, ele conseguiu agora sendo candidato. Queria que você comentasse um pouco disso, desse jogo de cena, do que pode ser jogo de cena e do que de fato tem de concreto nos planos do Bolsonaro para se alçar aí a essa aliança para conseguir a sua inelegibilidade para 2026. Eu acho que não é jogo de cena, Daiane. Você lembra lá em 2016, quando José Serra, Aécio Neves e ainda Geraldo Alckmin foram corridos da Paulista de um evento que o MBL estava patrocinando, junto com o Vem Pra Rua, junto com toda a escória mais fascista, e que usaram, inclusive, para fazer o chamamento a esse evento, dinheiro do PSDB. Depois foi mostrado que o PSDB tinha passado para o MBL uma boa quantidade de dinheiro, e aí os três, como três chefes máximos políticos daquela direita, foram até a Paulista para reivindicar o butim político que estava ali colocado, porque acharam que aquilo era referente a eles, e que eles precisaram de ajuda da polícia militar para poder sair de lá sem serem agredidos. Você lembra disso? Está nos jornais, quem quiser pode procurar lá, vai ver isso aí. Naquele momento estava sendo eleito Jair Bolsonaro. Naquele momento nós estávamos vendo uma transição de poder dessa centro-direita brasileira, que tinha nessas três figuras um certo espaço de reconhecimento institucional, para algo que ninguém imaginava, que era essa estrutura fascista desalinhada, desorganizada que o Bolsonaro comandou, né, a partir do auxílio aí do Paulo Guedes, do próprio ministro do Meio Ambiente que você falou agora, do Salles, e também do Arthur Lira. Né? O que nós estamos vendo agora é exatamente a mesma coisa que aconteceu lá. Está havendo novamente uma reorganização, um realinhamento da direita para um processo ainda mais arredio, ainda mais radical e ainda mais perigoso. Ou seja, todos esses políticos que acreditaram que Bolsonaro seria a próxima figura a mandar nessa grande força de indignação fascista que o Brasil montou, se viram que não vai acontecer, que apareceu uma liderança ainda mais histriônica, ainda mais complexa, ainda mais efetiva, que está raptando isso tudo, que é a figura do Pablo Marçal. E o Pablo Marçal, em vez de seguir pelas hostes do compadrio político que é conhecido no Brasil, ou seja, né, eu fui indicado pelo fulano, então eu só faço aquilo que o fulano manda eu fazer. O Pablo Marçal mandou todo mundo longe, Silas Malafaia, Bolsonaro e todo mundo, disse, quer saber, eu vou ser presidente do Brasil antes de vocês. E vou fazer da cidade de São Paulo o meu primeiro degrau. Portanto, eu acho que isso não é um jogo de cena, acho sim que essas lideranças estão apavoradas, acho que a gritaria que o bolsonarismo está fazendo é uma gritaria de estertor, ou seja, eles estão quase vendo que estão saindo fora do jogo político. Agora, você tem razão numa coisa, tudo isso se acerta rapidamente num segundo turno, porque os indicadores ideológicos dessa gente são muito mais direcionados contra a esquerda do que efetivamente contra as próprias diferenças. Então, se eles precisarem fazer um chá e voltarem, pelo menos publicamente, a parecer que estão todos juntos, em troca de uma secretaria aqui, um ministériozinho acolá, mais verbas aqui, eles fazem. Isso não quer dizer que eles estejam juntos ou que sejam amigos, isso não quer dizer que eles não estejam rachados, mas isso quer dizer que eles sabem ser pragmáticos de uma forma mais precisa do que nós na esquerda sabemos. E aí, volto a dizer, Daiane, ou a gente pensa no Pablo Marçal
como um enorme problema a nossa democracia como um todo. O Pablo Marçal está para o Brasil, assim como a Cambridge Analytica esteve para a Inglaterra lá em 2020, assim como a campanha disruptiva do Donald Trump esteve para os Estados Unidos lá em 2016. Então, é preciso a gente entender isso agora, porque, por enquanto, nós ainda podemos segurar essa figura. Se ele conseguir, através dessas ações completamente ilegais que ele está colocando em marcha, ser eleito prefeito de São Paulo, em 2 anos ele vai se candidatar à presidência da República e ele vai dar uma senha para que todo mundo faça isso. O que nós vimos acontecer nos últimos anos, de todo mundo imitando o jeito de campanha de Jair Bolsonaro e o Congresso sendo tomado por pastores, por PMs, por militares, nós vamos ver a mesma coisa acontecer nos próximos anos e o Congresso ser tomado por coaches e essas pessoas tecnopolíticas utilizando as redes. Ou a gente para isso agora, ou daqui a pouco o bicho fica muito grande. Isso aí. Deixa eu abrir aqui. Você está falando desse parar, né? Esses personagens. Vou colocar aqui na tela a matéria que está lá no G1 agora, tratando disso aqui, ó. Donald Trump lança um livro com a foto histórica ali do atentado, diz aqui a Globo, né? O G1. Pós-atentado na capa, edição autografada custa R$ 2.700. Save America. Traz as memórias do ex-presidente, durante o seu mandato 2017-2021. Publicação tem coletâneas de fotos e comentários do Trump. Então, essa foto aqui que se refere, que a gente olha para a foto e percebe que todo mundo tinha uma posição já treinadinha, pelo menos na minha avaliação, não sei a tua. A foto estava, o fotógrafo estava no lugar certo, o céu estava azul do jeito certo, né? Tudo conspirou aí a favor, assim, coincidentemente, né, naquele dia fatídico desse atentado. Queria que você comentasse um pouco disso, porque esse personagem aqui também tá lá às voltas no processo eleitoral, e a entrada da Kamala Harris, ela trouxe ali um diferencial, né? E ele parece, o Trump parece que ainda não encontrou o caminho para fazer o embate, né, com a Kamala Harris. Ele usou táticas ali machistas, misóginas, depois xenofóbicas, mas parece que não engatou da forma que estava já com o Biden, diante da situação que o Biden também tinha já capenga na campanha. Como é que você vê esse processo e o que isso também pode representar ali, se o Trump não vence, né? Ele está nesse caminho dessa busca para sair vitorioso da eleição, mas se ele não vence, o que isso pode refletir para a gente aqui? Você lembra, Daiane, aqui no Brasil, de um pastor de uma dessas igrejas, se não me engano foi o pastor Valdomiro, que numa das suas pregações foi atacado com um facão. Ele teve um fiel que deu uma facada nele no pescoço, pegou aqui do lado, abriu ele inteiro, e em vez do pastor evocar os seus poderes mágicos, poderes pelos quais ele recebe dinheiro dos seus fiéis, poderes de cura, o pastor foi para o hospital Albert Einstein, porque não é bobo, né? E ali ele conseguiu sobreviver, e, né, resolveram um longo período enfaixado, e cuidados médicos e tudo. Só que a camisa que o pastor sofreu esse facão, que ficou manchada com o sangue dele, foi exposta na sua igreja por basicamente 90 dias, e as pessoas tinham que pagar de 10 a 50 reais para tocarem na camisa ungida pelo pastor. Veja, isso é uma das formas que nós, historiadores, estudamos há muitos anos do controle informacional e que era pré-requisito, aliás, pré-requisito não, que era monopólio exclusivo dos líderes religiosos. Os líderes religiosos no mundo inteiro conseguem fazer isso, o controle sobre o processo da informação. O que agora você mostrou do Trump e o que a gente estava falando do Marçal é exatamente o extrapolamento disso. A partir de agora, essas figuras políticas conseguem controlar esses fluxos informacionais por meio das técnicas e das ferramentas digitais de forma mais efetiva que os líderes religiosos faziam. Por isso que o Malafaia está enlouquecido atacando o Marçal, porque o Malafaia vê o seguinte: olha, ele faz melhor o que eu faço, com melhores condições, e, portanto, ele vai me tirar do mercado, porque basicamente é o processo de concorrência. Nos Estados Unidos, o Trump está fazendo isso e muito bem há algum tempo. Agora,
O Trump é um septuagenário, o Trump não é um homem digital, o Trump não é um cara que entrou nesse processo, e, portanto, ele comete enormes gafes e enormes problemas, e nessas gafes e nesses problemas, a Kamala Harris vem crescendo, né? Então, por mais que a campanha do Trump domine essas ferramentas, a campanha da Harris também faz isso. E na hora que fica o combate Harris-Trump, a Kamala Harris consegue se mostrar mais desenvolta nesse mundo digital, mais capaz de compreender o que as pessoas ali estão querendo ouvir e está dando uma resposta melhor. Eu ainda acho que ela não ganha a eleição, porque os Estados Unidos são, em última essência, um país machista e racista até o talo, e, portanto, isso vai pesar muito fortemente. Não esquece que em todas as últimas eleições, sempre os institutos de pesquisa eleitoral não conseguiram medir o voto da extrema-direita. No Brasil e nos Estados Unidos, eles sempre tiveram muito mais do que os institutos diziam lá. Então, eu acho que a Kamala Harris não ganha, mas, de qualquer forma, ela está colocando ao Donald Trump problemas reais a respeito disso, porque ela também controla as ferramentas digitais de forma efetiva quanto o Trump, ela tem uma melhor aderência àquilo que a sociedade quer, pensa e sente. Ou seja, o Trump é muito centrado em si mesmo, ele segue falando as mesmas bobagens, como ele falava 5 anos atrás e não se modificou. O que a gente pode aprender com isso? 2 coisas. Primeiro, se o Boulos quiser, em São Paulo, ter alguma chance de ir efetivamente para esse segundo turno, ele vai precisar trabalhar nas redes sociais. E parece que ontem já chamaram a cavalaria. Ontem o Felipe Neto veio fazer uma postagem em apoio ao Boulos, que nesse momento, sinceramente, é a pessoa que pode ajudar a eles nessa situação. Quanto isso vai custar, não sei, mas eu acho que é por aí mesmo, porque nós temos que usar alguém que conhece e tem essas redes, já que o Boulos não tem e não se preparou para isso antes, de forma a conter o Pablo Marçal. Agora, ao longo do tempo, eu não sei quanto mais a gente vai conseguir viver nessa situação, nessa Felipe Neto dependência, porque já foi na época do período do presidente Lula, agora na questão do Boulos, e, portanto, a gente tem que repensar o nosso trabalho de esquerda, o nosso trabalho político nas redes sociais o mais rapidamente possível. O segundo problema é que, certamente, se Donald Trump se elege nos Estados Unidos, e eu acho que ele ainda é o favorito, o fascismo no Brasil terá mais um momento de respiro, né? Ele já teve um momento de oxigênio agora com as declarações da Folha contra o Alexandre de Moraes, e agora, certamente, se o Trump ganha lá, Bolsonaro volta ao tabuleiro político, porque vai pensar efetivamente em reverter as decisões de inelegibilidade para 2026. Então, está todos os olhos do mundo cuidando ali a eleição dos Estados Unidos, e, obviamente, esse impacto no Brasil ele vem institucional, mas vem também funcional. Ver o que está acontecendo lá, Daiane, é a essência para a gente entender o que temos que fazer para nos preparar para 2026 aqui. É bem por aí. Horta, tem aqui o comentário do Carlos Eduardo Lessa. Ele diz que diga que eu estou vivo. Não sei. Acho que era a minha internet, de repente era isso que ele estava se referindo. E aqui ele diz que o Fernando está falando muito sério, né? Acho que é isso também, está digitado aqui no comentário dele. E o Max, ou Christian, diz aqui, perfeito, Horta. É esse o paralelo que vivemos, né? O triunfo de uma linha Cambridge, aqui, Analytics, diz ele, assim como vários outros internautas também endossaram aqui. Horta, você fez um programa no domingo tratando sobre as questões conjunturais aqui também, né? Essa questão da desinformação. Já tem alguma definição para o próximo? Mas, de qualquer forma, ao vivo, né? Sim, domingo que vem a gente vai falar sobre, se nada acontecer, né, Daiane? Porque eu não sou jornalista, mas descobri programa ao vivo que o jornalista vive em desespero completo, né? Se alguém resolve fazer alguma coisa no sábado e capturar a pauta, você tem que falar disso no domingo. Mas, em princípio, nós vamos falar sobre o IDEB que sai, né, a educação brasileira que sai desse novo relatório do IDEB, isso que é tão importante para o presidente Lula, mas é mais importante ainda para nós da esquerda, porque é a única forma de combatermos essa questão fascista. Não é através de lei, não é através de aplicativo, não é através de multa, punição, não. É através da educação, letramento digital e melhoria na nossa educação, para que as pessoas não sejam presas fáceis
de coaches que dizem que vão dar soco no nariz de tubarão e que vão resolver o problema da rodoviária, o problema de transporte da cidade de São Paulo com teleféricos, né? Então, as pessoas precisam saber que isso é um verdadeiro absurdo. E se elas assim souberem, Daiane, e ainda assim quiserem votar e apoiar, bom, isso é da democracia, mas nós temos que fazer o papel de demonstrar que isso vai ter um custo. E esse custo, por exemplo, não foi mostrado aos ingleses lá quando eles saíram do Brexit por conta da Cambridge Analytica. E até hoje eles estão apavorados com o que aconteceu, que a gente não corra esse risco no Brasil, que pelo menos no Brasil as pessoas estejam informadas do mal que estão apoiando, que estão compartilhando ou que estão fazendo crescer. É isso. Muito bom. Domingo, 19 horas, ao vivo aqui na TV 247. Obrigada, Horta. Bom trabalho aí, viu? Obrigado, Daiane. Beijo para todo mundo. Até mais.